Primeira parte, o irmão perguntou se tratar sobre história. Primeiro que não o estudo de teologia é imenso. E uma das áreas que não é que eu tenho conhecimento é a área de história. A gente precisa dar um pano de fundo para mostrar onde nós chegamos. A gente vai fazer um pouquinho mais agora, para mostrar a divisão. Eu falei da divisão central do catolicismo para o protestantismo, e agora eu vou falar da divisão, uma das grandes divisões centrais dentro do protestantismo. Infelizmente, dentro do protestantismo, e que professa, que todo protestante / evangélico professa, apesar de hoje, né, eu diria que muitos nem sabem o que significa isso, dos 5 solas, como eu mencionei aqui, apesar de todo protestante evangélico professar que crê nos 5 solas, que são os pilares que nós nos fundamentamos, ou os primeiros protestantes se fundamentaram para romper definitivamente com o catolicismo, há muitas divergências entre os protestantes e evangélicos, né? Há diferenças na interpretação e na aplicação dos 5 solas. Por exemplo, sola escritura. Todo evangélico diz que crê no somente a Bíblia. Mas daí a aplicar isso, e o que significa crer no somente a Bíblia, daí então você tem uma vasta divisão, especialmente com o movimento pentecostal, que se Deus quiser a gente vai também estudar à frente, né? O movimento pentecostal que talvez foi o maior divisor na história do evangelicalismo. Então, essa questão do sola escritura tem muitas implicações e compreensões diferentes. E eu não estou nem me referindo o tamanho e a infinidade de denominações que há. Inicialmente, as primeiras ou as principais diferenças protestantes se deram na área da soteriologia, que foram as divisões. É claro, houve outras questões, mas essa foi uma das que mais marcou. Nós vamos ver a questão da soteriologia, que é dentro da teologia sistemática, que a gente vai ver um pouquinho. O que é soteriologia? É a parte da teologia sistemática, nós vamos ver o que é a teologia sistemática daqui a pouco, e que estuda a doutrina da salvação e de como o homem é salvo diante de Deus de seu estado de pecado. O termo também vem do grego, que é soteria, ou salvação, e logos, ou estudo. Então, daí, o estudo da salvação. Alguns anos depois da Reforma Protestante, quando a gente fala, parece que Lutero começou sozinho. Não, Lutero foi um marco, foi o homem conhecido da história. Mas junto dele vieram vários outros. Há vários reformadores, mas Lutero foi o principal, o mais conhecido até hoje. Um outro reformador, que vem depois, chamado João Calvino, elabora aquela que seria, dentro do protestantismo, uma das primeiras teologias sistemáticas. No catolicismo, um dos grandes sistemáticos é Tomás de Aquino. No protestantismo, foi João Calvino. E essa obra dele, todo mundo tem acesso. Aliás, tem acesso de graça, tanto, por exemplo, a obra de Tomás de Aquino, quanto a de Calvino, e todos esses, tem tudo de graça na internet, né? É claro, se você quiser um livro bem montado e tal, com edição correta, você vai ter que pagar, mas hoje tem tudo isso de graça.
As Institutas da Religião Cristã foi e é a principal obra de João Calvino. Depois dele, um teólogo chamado Jacó Armínio, que era um seguidor e que cria na teologia de Calvino. Outra coisa, né? A teologia de Calvino não se resume à soteriologia. É um dos aspectos. Mas esse homem chamado Jacó Armínio, que nasceu em 1560 e morreu em 1609, e que era um pregador calvinista, discordou de alguns pontos do que estava descrito nas Institutas. Ele era um professor de teologia e um homem muito capaz, muito inteligente e piedoso. Ele discordou especialmente na compreensão dos termos predestinação e eleição. Aqui nós vemos um exemplo. Nós cremos no sola escritura. Nós cremos na predestinação. Nós cremos na eleição. Por quê? Porque está na Bíblia. Predestinação. Deus predestina e Deus elege, está na Bíblia. Mas há uma discordância do que significa predestinar e o que significa eleger. E eu estou pegando dois termos. Há vários outros em que há discordância. Armínio se opôs a os pontos, alguns desses pontos, mas não houve um movimento a partir de Armínio. Calvino também era um defensor, pregava essa soberania na salvação, mas ele também não criou um movimento. Foram os seguidores de Armínio, chamados remonstrantes. Eu coloquei a foto de Armínio aí, mas ele não é o pai do movimento. Foram seus seguidores, os remonstrantes, que foram, e aqui, um grupo de teólogos e pastores na Holanda, que seguiram Armínio e estruturaram algumas de suas ideias, se opondo às doutrinas do calvinismo ortodoxo. O nome remonstrante vem do verbo remonstrar, que significa protestar ou discordar. Seus principais pontos de discordância foram sistematizados nos 5 artigos dos remonstrantes. A gente fala de 5 pontos, parece que foi Calvino, não foi, foram seguidores. E eles vieram depois, eles vieram em resposta a os 5 pontos que eram centrais na objeção dos remonstrantes. E aí então, quais eram e quais são estes 5 pontos? Primeiro, é óbvio, isso aqui é tudo interpretação bíblica. Nós vamos trazer, irmãos, eu estou apenas colocando as principais ideias, falando de uma história de 2000 anos, então estou colocando, pincelando as principais ideias. Pela graça de Deus, a gente espera, com o passar do tempo, aprofundar um pouco mais em cada um desses aspectos aqui. Mas os remonstrantes, eles desenvolveram, então, o próprio termo parcial, alguns não, eles não falavam isso. Mas o termo parcial já é uma interpretação. Mas eles entendiam que o ser humano, ele é corrompido pelo pecado, mas a graça preveniente permite responder a Deus. Nós não vamos entrar nesses detalhes agora. A eleição de Deus, estou falando da eleição, depravação é que o homem nasce em pecado. Todo protestante, inclusive católicos, eles vão dizer, não, o homem nasce em pecado, porque a Bíblia diz que nasce em pecado. A diferença é como o nascer em pecado afeta o homem. Esse dia eu estava ouvindo um cara, ele é um pastor pentecostal, e ele é o maior crítico que eu já vi brasileiro, um cara muito inteligente, ele criticando, ele fala com todas as letras que o calvinismo é do diabo. E aí eu falei, o cara é bom, ele estava argumentando. Fui até o dia que eu ouvi que ele não crê que o homem nasce em pecado. Bom, então,
Aí então esse cara, nem os arminianos concordam com ele na raiz do problema. Ele é um pelagiano, mas ele é evangélico. Mas enfim, os remonstrantes acreditavam que a eleição é o que? Deus escolhe. A eleição, a escolha de Deus é baseada na presciência de Deus. Ninguém duvida que Deus é presciente, porque Deus, ele vê na frente, porque ele está fora do tempo. Então, a escolha de Deus foi com base no que ele viu, não tem intervenção direta dele, sobre a fé futura. Expiação limitada. Expiação é a morte expiatória de Cristo. Cristo morreu por todo ser humano em toda a história. É o que eles acreditam. Mas somente aqueles que crerem são salvos. Ou seja, a salvação, em última instância, não tem como fugir disso, depende da resposta humana. Porque se Jesus deu uma chance para todo mundo e nem todo mundo pega a chance, a resposta é do homem. Quarto ponto, a graça de Deus é resistível. O ser humano pode resistir ao chamado de Deus, porque você vai e prega o evangelho, o cara não quer esse negócio, ele está resistindo à graça de Deus. E a queda na graça, que era um ponto que o próprio Armínio não fechou questão, por assim dizer. Que é o seguinte, alguém que foi verdadeiramente salvo pode perder a sua salvação. Então, esses foram, olha só, né? É um negócio que é extremamente extenso. Eu estou resumindo em 2 linhas. A ideia central. Em resposta, os teólogos calvinistas organizaram uma reunião com vários líderes da igreja da Holanda, da Inglaterra, de outros países, para decidir e para avaliar essa proposta dos remonstrantes. Essa reunião foi numa cidade chamada Dordrecht, e eles fizeram o Sínodo de Dort, que foi essa reunião para decidir e avaliar essa proposta dos remonstrantes. Foi uma reunião de líderes e teólogos reformados, que aconteceu entre 1618 e 1619, na Holanda, com o objetivo de resolver a controvérsia teológica gerada pelo movimento remonstrante. Guardadas as devidas proporções, quando o Lutero ele fixa as 95 teses, o que ele queria? Ele queria conversar com o clero católico para mostrar que eles estavam errados. Mas o clero já queria mandar ele para a fogueira, então não teve conversa, eles rechaçaram toda a proposta. Os reformados quiseram analisar para mostrar, na compreensão deles, que essas ideias eram contrárias a o que os reformados, os calvinistas, defendiam. E quais foram então, e aí então vieram os 5 pontos do calvinismo, em resposta às 5 objeções dos remonstrantes. E quais eram? E aqui tem a imagem da flor, né? Por quê? Porque foi feito um acróstico com esses 5 pontos da flor, que é uma tulipa, e em inglês, cada letra T-U-L-I representa um dos pontos, dos 5 pontos do calvinismo. Quais foram os pontos, então, de objeção aos remonstrantes? Primeiro, a depravação é total. O ser humano é incapaz de buscar a Deus por conta própria. Ele não vai buscar de jeito nenhum. E não adianta Deus chegar e abrir o entendimento dele para que ele entenda. Deus precisa da vida para que ele possa crer. E assim, aqui um parênteses, né? O arminianismo que a gente vê hoje, em grande parte, não tem nada a ver com o arminianismo de Armínio. A graça preveniente de Armínio era o seguinte: o homem nasce em pecado, ele não pode escolher a Deus, mas essa graça preveniente é que em algum momento o Espírito Santo abre o entendimento do homem para que então ele possa tomar a sua decisão.
Então, essa é a diferença da compreensão da depravação total. Para os calvinistas, é o seguinte: o pecado afetou tanto o homem que ele está morto. Só se Deus der vida para que ele então possa responder. Aí ele responde, sim, ele responde, ele se arrepende, ele começa a buscar Deus, mas ele só vai fazer isso porque Deus deu a ele vida. Então, e esse ponto é o central que define os outros. Os 4 pontos seguintes são consequências desse, e são consequências lógicas. Uma das críticas que é feita à doutrina calvinista é, mas essa lógica, às vezes a lógica se sobrepõe à Escritura. Não, há textos, é claro que há textos que são difíceis de compreender, e isso é fato para ambos os lados, mas os calvinistas vão entender que, majoritariamente, e toda a história da redenção, enfatizam o quê? A soberania de Deus. Sim, na sua graça, amor e misericórdia pelos seus eleitos. O segundo ponto é a eleição incondicional. Porque Deus escolhe, não está na condição de que ele viu, eu vi quem creu, então esse eu escolho. Não, ele escolhe e quem ele escolhe vai crer. Porque ele vai dar vida para esse. Ele escolhe antes da fundação do mundo, em um momento na história da pessoa, alguém vai vir e pregar o Evangelho, e pela ação do Espírito Santo, que já escolheu essa pessoa antes de existir tudo, ele vai crer. Daí então, essa eleição é incondicional. Deus elege quem será salvo, independentemente de qualquer mérito do eleito. Porque há alguns irmãos que vão defender que o fato, a decisão do homem, sem a nova vida, é mérito. E aí que esse é um dos grandes problemas para alguns irmãos na compreensão da doutrina soteriologia arminiana. Expiação limitada. Cristo morreu apenas pelos eleitos. Porque já que ele não morre para dar chance, porque morto nunca escolhe, a morte dele foi eficaz porque ele morreu para todos aqueles que ele escolheu antes de existir tudo. Então, Cristo morre apenas pelos eleitos. O quarto ponto é a graça irresistível. E aqui, às vezes, alguns... mas todo mundo resiste à graça. Sim, todo mundo resiste à graça. Até o momento que Deus dê vida para a pessoa. Aí ela não resiste mais. Então, a graça irresistível é que a graça de Deus, devido à eleição soberana e graciosa de Deus, é tão poderosa que vai quebrar a vontade do homem. Mas então ele faz contra a vontade? Não. A vontade dele é transformada pela ação do Espírito de Deus. A graça de Deus, então, para os eleitos, jamais será rejeitada. E a perseverança dos santos, os salvos não perdem a salvação. Aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, não tem como mudar algo que Deus definiu antes de tudo existir. Então, se ele foi eleito, ele vai crer e Deus vai mantê-lo firme na fé. Essa semana eu até vi alguém criticando uma mensagem. Ele falou, esse negócio de eleição aí de não perde a salvação, isso é pretexto para viver no pecado. Tem gente que usa isso? É claro que tem. Mas a gente não crê, nunca pregou isso. Né? Aliás, a perseverança é do quê? Dos santos. Os que foram realmente eleitos crescem em santificação. Eles são santificados. Bom, esses são os pontos. Só que há hoje evangélicos que já nem são dos 5 pontos. Tem calvinista de 4, calvinista de 3. Eu mesmo era um calvinista de 3,5, acho. Aí eu fui até que eu fui sendo convencido. E aí existem divergências. Por exemplo, há muitos que não se dizem que são contra as doutrinas calvinistas, mas que não creem que um cristão pode perder a salvação.
Mas há também aqueles que dizem que não são nada. O fato é o seguinte, se você crê em algum desses pontos, de um lado e de outro, por mais que você diga que não é nada, você se identifica com uma linha teológica. Ainda que você não, eu não sou nada, mas quem conhece um pouco, assim, você é isso aqui. Você pode dizer, eu não sou nada. Mas se você identifica com algum desses pontos, você é alguma coisa. Por mais que você fale, eu não sou nada. Né? Porque nós estamos falando de teologia, de compreensões bíblicas. Você não inventou a roda, nem eu nem você. Nada do que a gente está trazendo aqui e que está na história da igreja, fomos nós que inventamos. Então, tudo bem, a gente pode até respeitar essa questão de você dizer que não é nada, mas você tem uma compreensão que não foi você que inventou. Você vai ter que trouxe alguém que te influenciou a aceitar aquela posição ou não. O fato, então, é que as questões teológicas, elas não são o quê? O que está meio claro nesse resumo? Complexas. Teologia, estudar a Bíblia é fácil. Né? Não, a teologia, ela é complexa. Ela não é impossível, mas ela é difícil. Por quê? Porque requer estudo. Se nós, para alguns de vocês, talvez você nem saiba, o que tem a ver isso? Tem tudo a ver. Tudo a ver com a igreja do mundo em toda a história. Essa questão soteriológica tem a relação direta com como você vive a sua vida. Você acha que não? Se você acha que perde a salvação, será que isso não tem relação direta com a sua vida? Estou falando de um ponto só. Então, não adianta querer fugir disso. Todos nós estamos dentro de um sistema, né, e que ele existe dentro da história da igreja. Elas não são irrelevantes, não são relativas. Não, você pode acreditar que perde e o outro que não perde, que os dois estão certos. Não, isso é uma bobagem. Um dos dois está errado. Está errado. Não tem como estar certo. O relativismo é uma desgraça. Aliás, o relativismo, ninguém vive relativismo em nada na vida. Tem implicações para a vida. E eu e você somos responsáveis diante de Deus por aquilo que nós cremos. Eu vou usar uma expressão, aquilo que nós decidimos crer. Se você falar, isso aqui eu não aceito, você é responsável diante de Deus. Sim, dependendo do lugar que você está debaixo de uma autoridade, você também é responsável. Mas antes de tudo é de Deus. Toda formulação teológica baseada na Bíblia, cristã, e que almeja a verdade, tem possibilidade de erro. A teologia reformada é perfeita? Não. Perfeita é a palavra. Agora, nós cremos que ela é a mais fiel à palavra. Responde absolutamente tudo? Não, não responde. Mas responde muito mais do que uma teologia que entendemos grande parte centrada no homem. Entende que as respostas, elas não são simples como alguns gostariam que fosse. Mas a pessoa não sabe, ela crê em Jesus, ela não sabe que é calvinista, arminianismo, ela passou a vida inteira sem saber. Tudo bem, se ela creu em Cristo. Mas ela é alguma coisa, mesmo não sabendo. Todo mundo adota ou tem uma compreensão teológica da palavra. A Bíblia é inerrante, mas as formulações teológicas são humanas. Se são humanas, elas estão passíveis de erro. Eu coloquei aqui, né? A sua fórmula pode até ser não sei. E uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida particularmente eu estou aprendendo a falar não sei para muita coisa. Não sei. Em algum momento, todo cristão, seja calvinista ou arminiano, vai falar, isso eu não sei. Isso eu não sei. E não tem nada de errado nisso, porque seria estupidez o mínimo para dizer, não, eu sei tudo a respeito de Deus, de todo o seu plano de redenção, de tudo como Ele age. Nós não sabemos nada.
Alguns optam por não se identificar nominalmente. E aqui nós estamos em um estudo para os irmãos da igreja. Nós, diante das inúmeras distorções, nós temos uma posição soteriológica. Novamente, ela não é infalível, mas nós cremos que ela traz a melhor compreensão da Escritura. E nos identificamos, portanto, com a teologia reformada. Entrando, então, no estudo de teologia, da teologia, existem ramificações que nos ajudam. Alguns são, normalmente liberal é contra. Liberal é contra a teologia sistemática. É porque vai ferir as ideias liberais dele, quando ele vai estudar ponto específico da palavra, ele não gosta. Aliás, ele não gosta de teologia. Ele não gosta da religião organizada. A religião organizada é uma bênção? Depende. Só que liberal não gosta de nada organizado, porque ele quer o caos. Ele vive o caos e quer o caos. Teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É um ramo do estudo da palavra de Deus, da teologia, que organiza e sintetiza com base nas Escrituras, estou falando de teologia sistemática cristã, as doutrinas da fé cristã em categorias coerentes e lógicas. Às vezes, a acusação que é feita, às vezes, à soteriologia calvinista, é porque é muita lógica. Sim, mas nós fomos criados assim. Nós agimos assim no nosso dia a dia. Então, você não consegue desvencilhar. E aí, a soteriologia, por exemplo, doutrina de salvação, a bibliologia, que nós vamos ver também, eclesiologia, como é que a igreja deve ser governada? O que tem na igreja? Como a igreja, como é que deve ser o culto da igreja? Então a gente vai entrar nisso, escatologia e por outros pontos que são ramificações dentro do ramo da teologia sistemática. Teologia bíblica. A teologia bíblica é o estudo da mensagem e da revelação de Deus ao longo da narrativa das Escrituras. A teologia sistemática cristã genuína, ela se fundamenta na Escritura. Ela organiza os pontos, sistematiza. Tem que se fundamentar na Escritura. A teologia bíblica, ela vai pegar toda a Bíblia, ela não vai segmentar, ela vai pegar toda a Escritura, para nos ajudar a ver o plano geral da redenção, a história da redenção. Seu objetivo é entender o desenvolvimento progressivo da revelação divina dentro do contexto histórico e literário da Bíblia. Uma precisa da outra. Eu preciso saber, pegar vários textos que falam que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, vou pegar, sistematizar. Mas eu vou ver em toda a Bíblia que ela mostra que ela é a palavra de Deus. Eu vou pegar vários textos que falam que Jesus é Deus. Mas eu vou ver em toda a Escritura que Jesus é Deus. Entende? Então, nós precisamos das duas linhas de estudo. Por isso que a gente vai, pela graça de Deus, tentar caminhar nisso. Aqui, o irmão Jonathan Leeman, diz sobre teologia bíblica. A teologia bíblica é mais comumente usada para significar uma maneira de ler a Bíblia ou uma hermenêutica e interpretar como uma história. Ela assume que os muitos autores humanos da Escritura contam uma história sobre Cristo por um autor divino. Assim como a boa doutrina depende de uma boa exegese, o exame dos textos bíblicos, ela depende de uma boa teologia bíblica. Um outro irmão, o Kostenberger. A teologia bíblica, portanto, flui naturalmente da interpretação bíblica cuidadosa, pois tenta explorar os ensinamentos e os principais temas das Escrituras dentro da órbita do enredo bíblico geral. Vai ver toda a história e vai ver como ela faz sentido. Nós vamos ver, por exemplo, Êxodo, a história de Êxodo, que é história, porque alguns negam. Ela é uma história, fato, ocorreu, aqueles sinais, milagres ocorreram. Mas eles têm tudo a ver com a vinda de Cristo, apontam para a vinda de Cristo. Há elementos ali que são tipos de Cristo. Isso a gente só consegue ver estudando toda a Escritura. E esse outro irmão, Alexander, a disciplina da teologia bíblica afirma a unidade teológica do Antigo e do Novo Testamento. Isso é muito importante, porque há uma linha de evangelho que diz que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. No Antigo Testamento a salvação é pelas obras, mas no Novo Testamento a salvação é pela graça.
Isso é falta de conhecimento da teologia bíblica. Ao mesmo tempo em que reconhece a diversidade dos livros, sim, há tipos de escritos diferentes na Bíblia. Livros bíblicos em termos de conteúdo, gênero e procedência. O que ele está dizendo? Existem tipos. Apocalipse é um tipo de escrita. As cartas são um tipo de escrita. Os evangelhos são. Os livros poéticos são livros, mas todos inspirados e que estão dentro de um contexto da palavra de Deus como um todo. Teologia histórica, que essa é uma das... É fantástico, porque a gente chega, né? Às vezes acontece, eu faço isso de vez em quando, né? Eu creio numa fé, nós cremos numa fé que tem 2000 anos. E às vezes a minha estupidez, né? É muita estupidez, estou falando minha, você começar a achar que você tem as respostas para tudo, assim, que você desenvolveu, não sei que agora, você agora é o profundo conhecedor do calvinismo, por exemplo, e te dá o direito de começar a questionar, você, assim, eu estou falando nós aqui, nós, estou falando para mim isso. Isso é estupidez, isso é falta de humildade. Nós precisamos, e todos nós, irmão, todos nós erramos nesse processo, todos nós. Mas a gente precisa ter essa compreensão de estar disposto a ser tratado. Puxa, eu estou vendo, à luz da palavra, outros irmãos muito mais piedosos e conhecedores que pensam diferentemente. Tem vários que pensam. Eu acabei de nascer, já estou falando que eles estão tudo errado. Isso é importante para que a gente considere. E a teologia histórica ajuda isso. A teologia histórica examina como as doutrinas e práticas da fé cristã se desenvolveram ao longo do tempo, em diferentes contextos históricos e culturais. Então, nós estamos há 2000 anos da encarnação. Homens de Deus. Agora sim, tudo isso centrado nesse livro. Todas as compreensões, debates, divergências, sim, na tentativa de compreender esse livro. Nós rompemos com o catolicismo. O catolicismo tem esse livro e a tradição, que no final se sobrepõe. Não tem tradição que sobrepõe, mas nós temos limitações como igreja de compreender plenamente esse livro. Todos nós. Ninguém é infalível. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Lembrei aqui. Quantos de vocês, e é uma pergunta honesta, acham que um cristão jamais pode beber bebida alcoólica? Levanta a mão. Alguém aqui acha? Se achar, não tem problema nenhum. Tem liberdade para isso. Alguém aqui acha? Não? Vocês já ouviram falar de John MacArthur? Sim ou não? Um homem de Deus? Tem um estudo de 1h30 dele defendendo que um cristão não deve beber. John MacArthur, uma sumidade no meio reformado. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós estamos falando de homens de Deus que têm, às vezes, diferenças, compreensões, que... Imagine a gente, imagine nós, réis mortais, não é Augustos que nós temos, não é, Augusto? Teologia filosófica, essa é fera, hein? Isso aqui é... A teologia filosófica utiliza ferramentas e métodos da filosofia para explorar questões fundamentais da fé, como a existência de Deus, o problema do mal e a relação entre fé e razão. O estudo mais fascinante é em relação ao problema do mal, por exemplo. Muito tempo atrás, o Sproul está no céu, né? E ele estava no início do seminário, o cara, agora eu vou aprender tudo, né? E no início do seminário, ele conheceu um amigo dele lá, conversou com um amigo dele, e aí ele encontrou, que não era cristão, ele encontrou esse amigo décadas depois, já estava velho, já era um teólogo reconhecido, renomado. E aí ele perguntou para ele sobre a questão do mal e tal. E aí ele falou assim, eu não sei. Qual é a origem do mal? Não sei. Mas como você não sabe? Você não está estudando a vida toda, você não é professor, fundador de teologia, você não é um grande pensador, como é que você não sabe a resposta? Irmão, tem irmãos que estão mais de 1.500 anos antes de mim, que estudaram muito mais, que não sabem, por que eu vou saber?
Porque passa questões filosóficas, do que a gente pensa. Qual é a origem do mal? Alguém quer ter a resposta aí ou não? Do conhecimento. Enfim, então, há várias linhas de teologia para a gente estudar, e o meu tempo também já está estourando para variar. Eu vou saltar aqui, porque senão o nosso tempo, eu tinha alguns comentários, vamos puxar. Hermenêutica. Essa é maravilhosa, hein? Essa é legal. Hermenêutica, no campo teológico, é o estudo de princípios e métodos de interpretação da Bíblia. Como nós interpretamos os textos bíblicos? Há princípios para isso? É claro que há. Nós lemos Provérbios de uma forma, lemos os Evangelhos de outra. Nós lemos Apocalipse de uma forma, nós lemos as cartas, Atos de outra forma. Então, e para isso, homens que estudam a palavra muito tempo mesmo, nos ajudam a compreender. Eu lembrei de uma outra história do reverendo Augusto, e ele foi levar alguém, um pregador que estava vindo pregar numa igreja lá, ele foi levar, acho que fazia muito tempo, né? E aí ele está levando o rapaz lá, e o cara faz uma crítica aos estudiosos da Bíblia, no sentido de teólogos, né? E aí ele critica que não precisava estudar grego, as línguas originais. Aí ele falou assim, você está cuspindo no prato que você comeu, porque alguém da Bíblia em português para você estudou muito tempo antes. É verdade ou não é? Eu não sei como é que ele estava levando o cara. Ele conta essa história, tem essa história para você ver na internet. Eu não sei como é que ele estava levando, para onde esse cara estava levando, para a igreja que era pastor, acho que não, né? Bom, vamos pensar aqui em relação às diferentes teologias, porque passa por hermenêutica, né? O que a gente vai entender em relação a compreensões que divergem entre nós? Eu estou aqui saltar aqui por causa do nosso tempo, não quero me delongar. Existem diferenças dentro da igreja evangélica? Eu acabei de falar de uma aqui, de um aspecto da soteriologia e outra, que dentro do calvinismo, só dentro do universo calvinista, já existem várias divergências. Falando dentro da então, amplia isso, vamos pensar em escatologia. Então, há várias compreensões, há diferenças de compreensão. Novamente, eu não estou falando que está todo mundo certo, que é importante você ter a tua, não importa. Não, eu estou falando que nós somos limitados, falhos e pecadores. Todos nós. Então devemos nos acomodar de forma alguma. Uma das tentativas a gente está tendo esses estudos aqui, é para nós justamente não nos acomodar. Assim ninguém sabe mesmo, se o John MacArthur não sabe, quem sou eu? Então não vou nem estudar. Não é isso. Nós devemos buscar o conhecimento e estudar. E há muita coisa para nós estudarmos. Mas eu peguei essa citação de tempos atrás, que o reverendo Augustus escreveu, e que eu achei muito legal. O título do texto dele fala assim, eu também mudei. Ele diz assim, seria uma grande tolice de minha parte negar que as pessoas mudam no decorrer dos anos. Ele está falando em termos de compreensão teológica, tá? Eu mesmo já mudei de opinião em questões teológicas algumas vezes. Quando me converti, aqui é para os calvinistas e hipercalvinistas, quando eu me converti pela graça de Deus aos 22 anos, era um zeloso arminiano dispensacionalista. Então você não se converteu, não. Você era arminiano? Você não se converteu, você está enganado. A leitura de Spurgeon, 2 anos mais tarde, me curou do arminianismo. E o seminário de Recife, no ano seguinte, se encarregou do dispensacionalismo. Ele está sendo meio irônico, ele gosta de dar uma cutucada, né? Durante o mestrado na África do Sul, quando eu já tinha 31 anos, mudei de opinião quanto ao papel do Espírito Santo no Antigo Testamento. Passei a crer que ele também habitava nos crentes da antiga dispensação, da mesma forma que hoje habita nos crentes da nova. E isso aqui nem todo mundo fecha com ele. Agora, vamos lá. Ele tirou isso da cabeça dele e inventou? Não, acho que eu não concordo. Espera aí. Ele vai ter embasamento bíblico, não vai? Não vai inventar isso, né?
Você pode até não concordar, mas ele não está falando de alguém que preza pela Escritura, como esse irmão nós sabemos. E foi nessa época que passei a acreditar na possibilidade de reavivamentos espirituais hoje. Então, o reverendo Nicodemos, isso me admira, ele está sendo humilde e honesto para admitir. Porque você não pode errar. Um líder como ele não poderia mudar nunca. Mas é claro que muda. É claro que no processo a gente vai solidificando, nós vamos ver o que ele vai falar, alguns pontos, mas todos nós estamos num processo de constante aprendizado. Aliás, você sabe que esse é um dos lemas da reforma. Que diz o quê? Quem lembra? A igreja reformada está sempre se reformando de acordo com a palavra de Deus. Esse irmãos Jodocus van Londenstein, isso é atribuída, não se sabe se exatamente se ele é o pai da frase, mas que isso é um slogan para todo reformado. Ele foi um pastor holandês no século XVII. Ele está dizendo que sim, há uma reforma constante. Agora, isso é perigoso porque alguns vão pegar isso e mexer nos fundamentos. Não nos fundamentos. Mas há uma adaptação cultural. Por exemplo, se você vê o louvor da igreja que o Ronaldo Lidório, um pastor presbiteriano, Pedro Batista, reformado, um homem de Deus, plantou lá entre os cocombas, o louvor, você vai ficar escandalizado. Mas como é isso? Porque é diferente, é uma cultura totalmente diferente da nossa. Ele não deixou de ter um alimento cultural para o louvor. É uma expressão muito diferente para nós. Você entende o contexto? Estou falando de um aspecto. Então, isso acontece. Agora, não se mexe no quê? No fundamento. De que a Bíblia é a inerrante, infalível e imutável palavra de Deus. Lembra que eu citei um pouquinho do reverendo Augustus? Aí, na continuidade, ele diz assim. Eu coloquei isso aqui bem claro para dizer que esse é o nosso pressuposto inegociável. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e acabou. O problema nunca vai estar na Bíblia, vai estar em nós, nas nossas inúmeras limitações de compreensão, de conhecimento, de pressupostos, de preconceitos, mas não está na Bíblia o problema. Esse é fundamental. Porque em nome da igreja se reformando, muitos abandonaram a base da igreja, que é a Escritura. Agora, olha o que o reverendo diz. Ele diz assim, ele mudou em muita coisa, né? Todavia, nenhuma dessas mudanças me levou para fora do círculo do cristianismo histórico. Nunca mudei naquelas coisas que consideramos como núcleo essencial do cristianismo bíblico. E aí ele fala de alguns... E então ele diz, e a autoridade e infalibilidade das Escrituras. Porque se mexeu aqui, acabou. Acabou. Essa verdade para nós, ela é inquestionável. Nosso alvo sempre será buscarmos ser fiéis ao solo Escritura, pela graça de Deus. Apesar da Bíblia ser inerrante, nós não somos. Todos nós estamos aprendendo. E, de novo, o aprendizado implica em correção de erros. Erros de compreensão, erros teológicos e erros no nosso caminhar na nossa vida. E aí, então, dentro disso, quero fazer duas distinções para o nosso intervalo. O que é uma heresia e o que é um erro teológico. Um erro teológico é uma falha na compreensão ou na interpretação de uma doutrina ou ensino bíblico que não contradiz diretamente as verdades centrais da fé cristã. Ela pode surgir por ignorância, falta de estudo ou até mesmo por limitações humanas ao interpretar as Escrituras. Então, um erro teológico não é uma heresia. Um erro teológico não leva a pessoa para o inferno.
uma heresia leva. A questão, assim parece fácil, né? O problema é que as definições do que é erro teológico e do que é heresia vai depender do grupo. Na interpretação do reverendo Augusto Nicodemos, por exemplo, que eu coloquei aqui, e de outros reformados, o arminianismo é um erro teológico. O dispensacionalismo é um erro teológico. Aí eu quero colocar aqui, né, que ele mudou, ele compreendia, você não posso deixar nunca de passar, né, Romanos 7, ele compreendia que Romanos 7 falava de um cristão. Depois, entre as mudanças que ele teve, ele começou a ver que na compreensão dele, Romanos 7 não está falando de um cristão. Há consequências para cada uma dessas interpretações, mas ele não está considerando que essas interpretações sejam heréticas. Devemos admitir que todo cristão pode incorrer em erro teológico e que nós incorremos. Uma vez perguntaram para o John MacArthur, você acredita, você tem algum erro teológico na sua teologia? Eu falei assim, não, se tivesse eu mudava. Né? Mas você pode ter, e há em todos nós, em toda a igreja. Para um puritano moderno, uma mulher ensinar em qualquer circunstância é um erro. E olha só que eu estou falando de alguns pontos. Para um amilenista, pré-milenismo é erro. Para um cessacionista, a contemporaneidade dos dons de línguas é um erro, mas não é uma heresia. Alguém que não crê que o dom de línguas se manifesta mais hoje, que ele se encerrou no início da igreja, e que ele não vai falar, se você crê no dom de línguas, você não é meu irmão, você é um herege. Irmãos, estou citando apenas alguns, a gente poderia ir em outros. E heresia, o que é heresia? Uma heresia é um erro teológico gravíssimo. É o erro teológico mais severo porque ataca as verdades necessárias sobre Deus e a obra de redenção que são necessárias para ser cristão. Crer na salvação pela fé mais obras é uma heresia. Ou é salvo só pela graça, ou é salvo por obras, com a ajuda de fé. Não tem como ser os dois. Negar a trindade, a divindade de Cristo é heresia. Negar a Bíblia como palavra de Deus é heresia. Negar a salvação somente em Cristo é heresia. Falei alguns. Dentro dessa compreensão de heresia, nós vamos ver as seitas, mas daqui a pouquinho.